Essa é uma aula bem importante. O papel do Irã no Oriente Médio. Vamos lá. O Oriente Médio, uma das regiões mais complexas do mundo, é palco de conflitos infindáveis e rivalidades profundas, particularmente entre a Arábia Saudita e os persas, o Irã. Estes dois países, nunca tendo declarado guerra um ao outro diretamente, estão engajados em uma luta indireta, apoiando lados opostos em conflitos em outras nações. Um fenômeno conhecido como guerra por procuração, em inglês proxy war. Tão conhecido termo que eu comento aqui com vocês, inclusive estamos presenciando uma guerra por procuração agora em 2023. Duas, por sinal, uma na Europa, outra no Oriente Médio. Essas rivalidades têm raízes profundas na história e na religião, com a Arábia Saudita sendo predominantemente sunita e o Irã, por sua vez, sendo majoritariamente xiita, muito mais radical. A origem dessa rivalidade remonta ao início do século XX. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, com o colapso do Império Turco-Otomano, que eu comento tanto para vocês, e dou aula aqui para vocês sobre isso, a Península Arábica, antes fragmentada em várias tribos, viu o surgimento do Reino da Arábia Saudita lá em 1932. Ao mesmo tempo, o Irã, rico em petróleo, mas assolado por uma intervenção estrangeira, passou por turbulências políticas, culminando na Revolução Islâmica de 1979. Vocês lembram? Que estabeleceu um governo islâmico radical, liderado então pelo clérigo, a figura religiosa Ayatollah Khomeini, estabelecendo então, levantando um governo teocrático, regido pela lei islâmica. Essa revolução iraniana alarmou a Arábia Saudita, que temia uma onda de insurreições semelhantes em seu próprio território. A situação se agravou quando o Irã começou a exportar sua revolução, apoiando grupos xiitas em várias nações, incluindo o Iraque, o Afeganistão e a própria Arábia Saudita. Foi impactada por isso por causa do Iêmen, com os Houthis, que são conectados ao Irã. Em resposta, a Arábia Saudita fortaleceu sua aliança com os Estados Unidos e acabou então formando um Conselho de Cooperação do Golfo, GCC, para conter a influência iraniana na região, temendo mais revoltas apoiadas pelo Irã. O conflito entre Irã e Arábia Saudita se intensificou com a Guerra Irã-Iraque, 1980 até 1988, onde a Arábia Saudita apoiou o Iraque para conter o avanço iraniano, que está presente até hoje. Após a guerra, essa rivalidade persistiu, manifestando-se em várias formas, desde o apoio a grupos rebeldes até intervenções militares diretas, como é o caso do Iêmen e na Síria, que eu também mencionei para vocês alguns minutos atrás e nas aulas anteriores. A Primavera Árabe, lá em 2011, se não falha a minha memória, trouxe uma outra dimensão a essa rivalidade aqui. Enquanto a Arábia Saudita buscava a estabilidade e a manutenção do status quo, o Irã apoiava movimentos anti-status quo. Em países como a Turquia, o Bahrein, Líbano e Líbia, ambos os países apoiaram lados opostos, exacerbando então os conflitos existentes. Arábia Saudita e Irã, apoiando lados opostos nessas frentes todas que eu mencionei para você. Essa contínua disputa por influência transformou toda a região em um campo de batalha, com cada nação tentando expandir sua zona de influência e proteger seus interesses nacionais e também regionais. Com o Oriente Médio cada vez mais e mais desestabilizado, a extensão e as consequências dessa rivalidade saudita-iraniana permanecem imprevisíveis, refletindo a complexidade e a volatilidade dessa região vital no mundo. Mas a aproximação da China
e da Rússia com o Irã representa uma ameaça significativa na dinâmica da geopolítica do Oriente Médio. Este alinhamento surge em um contexto onde o Irã, tradicionalmente isolado pelas políticas ocidentais e por uma maior aproximação com o rival geopolítico Arábia Saudita, encontra na China e na Rússia parceiros estratégicos que desafiam a hegemonia dos Estados Unidos na região. Entenderam o jogo? A China, com a sua tão conhecida iniciativa Cinturão em Rota, Belt and Road, vê no Irã um ponto crucial para a expansão de suas rotas comerciais e sua influência geopolítica. A China comprou grande parte da petroquímica iraniana nos últimos anos. Já a Rússia busca fortalecer sua posição no Oriente Médio e vê no Irã um aliado-chave, especialmente na Síria e em questões relacionadas à segurança e também à questão energética. É por isso que, inclusive, a Rússia usa o Irã em suas posições ali no Líbano. No entanto, essa aproximação tem implicações profundas para o mundo xiita, especialmente no que diz respeito à influência iraniana no Oriente Médio. Historicamente, o Irã tem sido o baluarte do xiismo, exercido uma influência muito poderosa sobre os grupos xiitas, os grupos terroristas, os grupos radicais anticolonialistas presentes no Iraque, no Líbano, na Líbia e na Síria. Enfim, o crescente envolvimento das potências mundiais, como a China e a Rússia, pode diluir essa influência iraniana também, levando a um reequilíbrio de poder dentro do próprio mundo xiita, quando essas nações busquem diretamente o apoio da China ou da Rússia. Isso pode resultar em uma redefinição das alianças e das prioridades regionais, afetando, claro, a dinâmica interna desses grupos e desse jogo de interesses ali na região. O enfraquecimento da influência iraniana ali no Oriente Médio pode sim ter um efeito cascata sobre todos esses grupos extremistas que atuam na região, não só na região, mas na África, atuam até na América Latina. Grupos como o Hezbollah, no Líbano, e várias milícias xiitas no Iraque, que tradicionalmente receberam o apoio do Irã, podem buscar agora novas fontes de apoio ou acabar redefinindo suas próprias estratégias regionais. Isso pode levar a quê? Pode levar ao aumento da instabilidade. À medida que esses grupos estão ajustando as suas táticas e alianças em resposta às mudanças de equilíbrio de poder regional, além disso, a conexão da esquerda latino-americana com grupos que atuam em Gaza ou no Líbano, através do Irã, é outro aspecto intrigante dessa complexa teia de geopolítica. Historicamente, algumas facções da esquerda latino-americana têm demonstrado simpatia por grupos anti-imperialistas, anti-ocidentais que atuam no Oriente Médio, vendo neles uma espécie de reflexo de suas lutas contra o colonialismo e a hegemonia dos Estados Unidos. Mas será que isso está somente no campo ideológico, no campo de se identificar? O Irã, através de sua rede de alianças e de apoios, como o grupo Hezbollah, que atua lá no Líbano, e o Hamas, que atua em Gaza, estão diretamente conectados a essa realidade que eu apresentei para vocês antes. Essa interconexão global que une a América Latina ao Oriente Médio é facilitada por uma narrativa comum de resistência e desafio ao domínio ocidental norte-americano, capitalista, imperialista. Ah, meu Deus do céu! Bom, aliviando um pouquinho a tensão aqui do tema para vocês. No entanto, é importante que vocês notem que as relações nem sempre são simbólicas. Eu me refiro à esquerda latino-americana e grupos radicais que atuam no Oriente Médio com apoio do Irã. Não é só uma solidariedade ideológica. Em muitas vezes, essa comunicação é nutrida por um viés estratégico, treinamento de guerrilha com facções criminosas e fornecimento, inclusive, de drogas e armas, como é o caso PCC, Hezbollah versus máfia italiana, num eixo de drogas, armas e poder
para grupos extremistas da América Latina. Conectou aí? Todos estes fatos refletem a natureza cada vez mais multipolar do cenário geopolítico mundial, onde as alianças e influências se estendem além das fronteiras tradicionais. Eu vou parando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Assista todas as aulas, baixe o e-book, é muito importante.